E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Emmanuel comenta na lição 155 do livro Caminho, Verdade e Vida, entre os cristãos. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifício pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas nos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus para que sejamos aprimorados em suas mãos. Interessante como o Emmanuel ele fala no passado, mas a gente é de opinião de que isso acontece até os dias de hoje. Por quê? O que acontece? Ele está dizendo aqui para a gente que as pessoas só pensam em Deus para momentos felizes. Quando os momentos são tristes, acredita aqueles momentos tristes ao adversário, esses termos que são utilizados lá, bíblico, diabo, satanás, tentador, que são todas palavras que têm o mesmo sentido. Até, para quem tiver curiosidade sobre isso, é só abrir o Evangelho de Mateus, logo no início você vai ter o capítulo da tentação de Cristo, e você vai perceber que ali o evangelista, querendo simbolizar a mesma figura, uma hora chama de tentador, outra de diabo, outra de satanás. Mas o que acontece? Ele vem dizendo que quando as coisas ficavam ruins, a pessoa fazia promessas, fazia sacrifícios, fazia oferendas, fazia um monte de coisa. Quando a cidade também passava por intempéries, por alguns problemas, se erigiam grandes templos, tudo em homenagem a Deus. Porque acreditava-se que, na verdade, não se estava agradando a Deus da maneira que deveria se agradar, e achava que poderia se agradar com coisas materiais. O que acontece nos dias de hoje? Hoje a gente ainda observa algumas religiões, alguns companheiros muito próximos aqui, que pertencem a outra interpretação, os dogmas de outras religiões. Eles acham que a doença ela é uma coisa do diabo, que o desemprego é uma coisa do diabo, que as crises são todas elas coisas. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, ele vem falar para a gente o contrário, ele vem falar: tudo que tem aqui está sob o controle de Deus. O que são essas adversidades todas aí? São testes para cada um de nós. Em primeiro lugar, foi para definir doença. O que é doença? Doenças são os resultados dos desequilíbrios de nós mesmos. Então, Jesus, quando ia proporcionar o alívio, que ele falava assim: venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele nunca prometeu cura, porque cura, na verdade, é um processo individual, um processo particular, é um processo de conquista. Mas ele prometia o alívio. Quando ele aliviava alguém, ele falava assim: vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E outra coisa, ele falava: tua fé te salvou. Isso curiosamente está em todas as curas. Para estudar aí que vocês vão ver. Todas as curas falam: vai e não peques mais para que nada de pior não te aconteça. Quer dizer, na verdade a doença está sendo educativa. Ponto. A gente tem que aprender o que ela está trazendo junto com a gente. Essas intempéries elas fazem parte de processo normal de manutenção, de equilíbrio do nosso planeta, do nosso ecossistema, e os espíritos garantem que tem pleiades, equipes grandes de espírito trabalhando por trás de todos esses fenômenos da natureza, e que é claro que volta e meia vão acontecer alguns fenômenos, vão acontecer por conta da falta de cuidado ainda do homem, que a gente começa a perceber, a gente só percebe, só recebe a notícia depois que as coisas já aconteceram. A casa desabou,
deu enchente, mas o tempo todo a gente está vendo o pessoal jogar lixo no meio da rua, entupindo todos os meios de escoamento. A gente está vendo a pessoa utilizar uma região totalmente insalubre para fazer construção, e a gente está ficando quieto, a gente fica achando que deve ser só obrigação do governo, e acaba não exercendo, né, a obrigação que a gente tem de educação uns dos outros. Daqui a pouco acontece aqueles fenômenos. Então, mas tem fenômeno que realmente acontece, que são os flagelos destruidores, que na verdade, se você está fazendo uma coisa para proporcionar o equilíbrio de todo um planeta que tem 7 bilhões de pessoas, tem mais de 7 bilhões de pessoas, segundo as últimas estatísticas, gente, o que vai ser a vida de dezenas de pessoas? Vai ser simplesmente, principalmente se a gente partir do princípio de que ninguém morre, o espírito que nós somos, a alma, é imortal. Tudo bem, aí quer dizer, eu sou imortal, o que vai se destruir que vai ser só o corpo, e eu, que eu sou de verdade, vou abandonar o corpo e vou continuar a minha jornada. Mas a gente tem que começar a aprender que a gente tem uma cultura que ainda valoriza muito o lado ruim das coisas, tudo é o lado ruim. É uma diversidade, uma doença, é o diabo, é Satanás. E aí vamos jogar a sardinha para o nosso lado aqui agora, né? Aí as pessoas vêm de outras religiões, só muda o nome. Chega na nossa religião e fala, a culpa é do obsessor. Né? Colocou tudo em cima do obsessor, coitado. E a gente vai vendo quem é o obsessor. Hoje já estão até trabalhando a ideia de abolir esse nome obsessor, porque o obsessor pegou uma carga tão pesada e daqui a pouco eles descobriram que quem era o obsessor era minha mãe, era meu pai, era um pessoal muito ligado a mim. Por quê? Basta estar do outro lado da vida e estar contrariando a gente de alguma maneira, eles acham que é o obsessor. Então, é uma reflexão muito profunda que o Emmanuel traz para a gente hoje, que ele vem falar, entre vós não será assim. Né? O que aconteceu para a gente é que o Cristo inaugurou uma nova época, a humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, e o martírio a sua palma de vitórias. E essa frase aqui tem que estar no coração de cada um de nós, né? Humildade foi o caminho, amor e trabalho o exemplo, e o martírio, no final das contas, foi a palma de vitória. Quando eu falo martírio, por quê? Porque é muito diferente de tudo que a gente tem aqui. Aqui a gente está acostumado com os circos, aí, com os espetáculos agressivos, violentos. Aí você encontra uma pessoa pacífica igual Cristo, ele foi martirizado. Mas o que ele deixou para a gente? Humildade, amor e trabalho. O princípio da fé, né, jamais será o da conquista fácil. Nunca vai ser o da conquista fácil. Ele vem chamar para a gente assim, ó, entre os cristãos, o caminho tem que ser esse. A gente tem que parar de compreender Deus somente nos dias que estão felizes. Né? E depois ele bota aqui, a maior lição do mestre dos mestres é a de que, em vez de formularmos votos e sacrifícios convencionais, enfim, né, submetemos a sua vontade, a vontade justa. O que está acontecendo com a gente agora é aquilo que precisa acontecer para o nosso processo evolutivo. Então, submetendo-nos à vontade justa e à misericórdia de Deus para que sejamos aprimorados em sua mão. Se a gente pudesse observar de fora, e se a gente tivesse a oportunidade, né, como algumas pessoas até pretendem mesmo, de fazer isso com os nossos filhos, o que está sendo feito com a gente? Esse cenário todo está sendo criado para poder exercitar a gente mesmo, para ver se sensibiliza a gente. Então não está vendo agora com esse frio muito forte que teve aí agora, um montão de gente aí, companheiros aqui do lado, falou, cada vez que vier para o centro, traz uma camisa só, uma só, não precisa trazer muito agora não. Porque se trouxer muito também, daqui a pouco traz uma, que todo mundo trazendo uma, a gente vai para a rua, encontra alguém com frio, já entrega a camisa, encontra alguém com fome, leva alguma coisa para a pessoa comer. E vai sensibilizando. Então esses quadros acontecem para que a gente vá sensibilizando e vai tendo a certeza, será que a gente está mesmo do lado do Cristo ou ainda está nessas fantasias ainda de tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, é coisa de Satanás, é coisa do diabo, é coisa do tentador. Né? Coitado dessas três figuras, recebe tanta coisa que não deveria, porque na verdade não é. O crédito não é, não, a dificuldade está sendo criada igual se cria também aquela dificuldade de fazer uma prova difícil de um Enem para daqui a pouco estar fazendo uma faculdade. Igual a dificuldade que é criada durante todo o período de faculdade para daqui a pouco você seja um bom profissional. Então tudo está sendo criado, tudo, para te impulsionar para o progresso. Mas mexe com a zona de conforto, nossa, né? Tira a gente de onde a gente está, aí a gente começa a dizer que a responsabilidade é dessas três figuras aí, não é? É tudo de Deus mesmo.
tudo de Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.